Léo Lins não sabe fazer humor? Eu sei, tem gente que não gosta do tipo de humor que ele faz, mas além de ser um grande humorista, é um autor e escritor na área do humor e o grande mestre do bullying art. Eu recentemente escrevi um texto sobre o humor do Léo Lins, mas especificamente sobre a comunicação dele, a maneira como ele cria uma afinidade com o seu público. Eu queria falar sobre isso nesse vídeo, mostrando como nós podemos aprender com o Léo Lins a criar mais afinidade, mais vínculo com as pessoas que vão nos ouvir na hora de falar em público. O Léo Lins, ele sabe criar uma afinidade e não só isso, ele sabe chamar a atenção do seu público como ninguém. Antes de cada show de stand-up que ele vai fazer, na cidade que ele vai fazer, ele pergunta aos moradores informações sobre a cidade. Ele estuda, sintetiza tudo e de forma bem-humorada faz um vídeo falando das mazelas, desgraças e tristezas daquele povo. Com isso ele divulga o vídeo para aquela região e começa a receber muita atenção, simpatia. Ele consegue, por assim dizer, divulgar o show e também cria, claro, humor e afinidade com aquelas pessoas do local. Por que isso é tão eficaz? Por que isso funciona tanto para chamar a atenção quanto para fidelizar as pessoas que já gostam do trabalho dele? Porque ele entende, assim como um bom todo comunicador, que o assunto favorito das pessoas são elas mesmas. O que as pessoas mais gostam de falar é delas. O nome preferido das pessoas é o delas. Exceto aqueles nomes feios, né? Mas enfim, elas sempre estão atrás de reconhecimento. Então é uma grande alegria ver que alguém está falando da cidade delas, falando mal do prefeito que só rouba, à toa ele recebe vários processos por isso. As pessoas desejam saber que de alguma forma elas são importantes e essa atenção que ele dá, ele recebe. Por isso que eu sempre digo, se você quer ser interessante, se você quer ter um discurso interessante, você precisa ser interessado na sua audiência e na sua persona. Eu me lembro que quando eu era pequeno, quando aparecia aqui o Maranhão no Jornal Nacional, era uma alegria, o Maranhão tá aparecendo, nunca aparece Rio, São Paulo, Minas. Sempre foi uma alegria, uma festa, quando aparecia na previsão do tempo lá, o Maranhão. Por quê? Porque isso cria, assim, as pessoas se identificam, eu sou aqui do Maranhão, ele tá falando do Maranhão, vamos ir. Essa afinidade criada é muito boa. Todo bom comunicador deve estimular isso na sua audiência, esse autointeresse do público. Como ele faz isso? Usando elementos do cotidiano, da realidade das pessoas que elas estão acostumadas. Isso cria simpatia, porque cria uma sensação de intimidade, mesmo que não exista. Entenda, mesmo que ele, por exemplo, faça o mesmo show várias vezes, nunca existe a mesma plateia. A mensagem pode ser a mesma, as pessoas não. Nunca existem duas plateias iguais, mesmo estando às vezes até na mesma cidade. Por isso, eu queria deixar 3 dicas básicas para você usar nas suas apresentações para criar mais afinidade com o seu público. Ou melhor, eu vou dar 4, uma bônus. Primeira, pesquise. Pesquise sobre o seu público, como ele se comporta, o cotidiano. A partir daí, segunda coisa, use exemplos e ilustrações que se encaixem com aquela realidade do seu público. Seja com o que eles comem, com o que eles sofrem, com as alegrias que eles têm, com o time deles, eu não sei. Use esses exemplos abundantemente na sua apresentação, de tal forma que quem ouça ou está ouvindo diga, nossa, cara, essa pessoa me entende. Se é casado, nossa, ele entende o que é casamento. Se é filho, ele entende o que é ser filho. Essas situações que criam vínculos e afinidade. Então, como eu disse, você pesquisa, você usa elementos como exemplos, ilustrações. Terceiro, você presta atenção na reação das pessoas na hora. Como elas estão reagindo, elas estão rindo, prestando atenção e busca interagir por meio de perguntas, por meio de piadinhas, por meio de histórias, fazendo com que as pessoas consigam prestar mais atenção em você. E a dica bônus que eu queria dar para vocês também é a seguinte, quando você for falar para as pessoas ali no público, sempre busque ser simpático com elas antes e depois da apresentação. Sorria, agradeça a oportunidade, agradeça a atenção que elas gastaram com você, mas seja sincero, sabe? Agradeça de verdade. Essa dica bônus, às vezes a gente acaba esquecendo, mas é muito importante. Essa simpatia que as pessoas vão criar por você, ela é possível, ela é treinável. Então que a gente aprenda com o Léo Lins como fazer essa ligação, esse link com o nosso público. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê um like e comente aí o que você
achou desse vídeo, se ele te ajudou. Se você não gostou, se você não gosta do Léo Lins, o problema é seu. Eu espero que você fique bem. Abraço.